E no âmbito do Estado, no Brasil, tá, a gente tem essa assistência, esse amparo estatal, como aqui aos hipossuficientes, ela é prestada pela Defensoria Pública, perfeito? E eu vou deixando em cor, porque cada item desses aqui, que está colorido, a gente precisa estudar de forma isolada, tá? Mas eu nem quero passar para cá, deixa eu passar já para essa tela, porque olha só, lá em 2014, o que aconteceu com a Defensoria Pública? Ela foi ampliada, tá? A gente não pode, por exemplo, ali cercear a atividade da Defensoria Pública, mas a gente pode ampliar. Então, em 2014, a emenda constitucional 80 ampliou significativamente a autonomia da Defensoria Pública e suas atividades. Isso já caiu em prova. Então, olha só. Antes era assim, ó, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe ali a orientação jurídica e defesa em todos os graus dos necessitados. Perfeito? A redação atual, né, não é nem nova, ela é atual, diz assim: a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Essa instituição ela é essencial à função jurisdicional do Estado. Quem exerce a função jurisdicional no Brasil, tá, é o Poder Judiciário. Então, a Defensoria Pública ela não exerce o Poder Judiciário, mas ela exerce uma função que é essencial à Justiça. Aqui a gente tem que traçar um paralelo com algumas coisas. Deixa eu pôr em tela, olha só. Dá uma olhadinha em tela aqui para mim. Então, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu mudar de cor. A gente vai ter no centro o Poder Judiciário. E a gente tem algumas instituições que gravitam em torno dela. Temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública e temos a advocacia, que pode ser advocacia pública e privada. A advocacia privada é aquele advogado que você contrata às suas próprias expensas para que ele possa defender você em juízo. Bom, seja como autor ou seja como réu. Bacana? O Ministério Público, ele exerce uma figura que a gente costuma chamar de acusador. Então, se alguém comete um crime, comete um homicídio, comete um estupro, comete um furto, comete um roubo ou crimes em geral, cabe ao Estado ali falar o seguinte: olha, foi fulano de tal que cometeu este crime. E isso é feito por meio do Ministério Público. Perfeito? O Ministério Público exerce a função de acusador público e também de fiscal da lei. São as atribuições que nós temos do Ministério Público. E a Defensoria Pública, ela vai exercer uma função equivalente ao que os advogados fazem. Ela vai fazer a defesa em juízo, tá, aos necessitados, que é aquele que não tem condições no momento de arcar com esses custos. No frigir dos ovos, a Defensoria Pública exerce a função que um advogado faz, mas essa aqui é a assistência jurídica prestada pelo Estado. Perfeito? Então, fique aqui atento que Defensoria Pública e Ministério Público exercem funções totalmente distintas. Bacana? E da mesma forma, o Judiciário ele vai exercer uma função totalmente distinta da Advocacia, da Defensoria Pública e do Ministério Público. A função jurisdicional, quem pode dizer o direito, no caso concreto, aplicar a leis, aplicar penas, absolver, é o Poder Judiciário. Todos os outros aqui, eles pedem para o Poder Judiciário. Então, o promotor aqui do Ministério Público falou, ó, temos aqui evidências claras e contundentes que fulano de tal matou fulano. Então, eu quero que você expeça um mandado de prisão para ele. Aí vem para o juiz vai acatar ou não este pedido. Tá bom? A Defensoria Pública vai pedir, olha, o meu cliente foi lesado, né? O meu assistido aqui foi lesado, ou ele precisa fazer valer um direito. Então a gente tem aqui, a Defensoria Pública vai atuar tanto na defesa de quem é réu num processo criminal, por exemplo, ou vai atuar ali como autor, né, desse processo. Veja um exemplo.
Lembra daqueles hackers que divulgaram as mensagens do ex-ministro Moro, né, mensagem do Telegram, e com várias outras autoridades, eles foram presos. E quem estava lá nos depoimentos, quem estava defendendo eles em juízo? A Defensoria Pública da União, porque eles não tinham advogados, porque não tinham condições, tá? E às vezes assim, essa questão da condição é a seguinte, apresente o advogado, ele não apresentou, tem que ter um defensor público ali, perfeito? Então teve a Defensoria Pública, e eles eram réus nesse processo. E a gente tem, por exemplo, às vezes a gente pega um cidadão que precisa de um medicamento e quer que o Estado forneça. Então a gente vai ter a figura do defensor público fazendo essa petição inicial, ingressando em juízo, pedindo isso do lado do autor. Bacana? Então, essas são as funções, são funções distintas, tá? Então ele vai fazer o seguinte, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, isso quer dizer o quê? O acesso à justiça é um dos princípios basilares do nosso regime democrático. Então a gente tem que ter o seguinte, ó, expressão, instrumento do regime democrático é justamente fornecer esse acesso à justiça. Bacana? Tá? Fundamentalmente, então, o quê? Ele vai, ó, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus, lembra que eu te falei, primeiro, segundo e extraordinário, tanto de judicial quanto de forma extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, a quem? Aos necessitados, lá na forma que a gente viu da Constituição Federal, que é este item aqui. Perfeito? Então foi ampliada a atuação da Defensoria Pública. Tá? Antes, inclusive, dessa emenda constitucional, a Defensoria Pública, a gente tem as seções, né? Então a gente tem lá, tem dentro dos capítulos, a gente tem lá, funções essenciais da justiça. Capítulo 1, capítulo 2. A Defensoria Pública estava no mesmo capítulo que a advocacia. Com essa emenda constitucional, ela foi retirada, ganhou um capítulo só para ela também, dentro da Constituição Federal. Então ela fortaleceu, essa emenda fortaleceu demais, ampliou a Defensoria Pública como uma instituição autônoma, como uma instituição constitucionalmente autônoma. Tá joia? É importante você anotar isso, porque isso cai em prova. Olha só como é que já caiu em prova falando nisso. Vamos lá. Conforme consagrado na Constituição, a Defensoria... O que cabe à Defensoria Pública? Vamos lá. Ampliar os modelos de proteção, né, dos direitos humanos para as populações pobres. Funcionar como elemento de controle social, absorvendo tensões e mediando conflitos. Propor projetos de leis que amparem os hipossuficientes. Orientar aqueles que comprovarem insuficiência de recursos nos seus problemas jurídicos e na defesa dos seus direitos. Estabelecer normas jurídicas que guardam um arranjo lógico para proteger os direitos do cidadão. Qual dessas alternativas que tu acha que é a correta? Tá? Gente, a única possível aqui, a única alternativa possível é a opção D. Tá? A única opção D. Por quê? Nada se fala em pobre, ampliação dos modelos de proteção. Não funciona como elemento de controle social. Ela não vai propor projetos de leis que amparem os hipossuficientes e nem estabelecer normas jurídicas. Não tem nada a ver isso aqui. A única que guarda relação com a Defensoria Pública é a letra D. Mais uma aqui, ó. Leia atentamente e assinale a alternativa correta. Cabe à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais dos necessitados. Tá? Toma cuidado. A Defensoria é órgão encarregado da defesa dos interesses judiciais da administração pública. Não sei. A Defensoria é órgão encarregado da defesa dos gestores públicos. A Defensoria Pública é órgão do Poder Judiciário. Gente, nada a ver, não é órgão do Poder Judiciário, como a gente viu. Ela não vai defender os gestores públicos, tá? A Defensoria Pública não é um órgão encarregado dos interesses judiciais da administração pública também. Quem faz isso, se a gente pegar no âmbito federal, por exemplo, é a AGU, a Advocacia Geral da União.
nos estados também tem. Então, cabe aqui à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos e dos direitos individuais e necessitados. Isso está lá no artigo 134, pessoal. A gente acabou de ver ele. Perfeito? Eu já fico por aqui nessa parte inicial. A gente continua no próximo bloco. Até lá!